Amém, ok. Vamos lá. Mateus capítulo 16, eu queria que você estude a Bíblia agora comigo. Vamos estudar juntos. Versículo 13. Uma noite de ceia. Nós vamos celebrar a ceia juntos. E eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Você recebe uma palavra? Amém. Quando você diz isso, eu creio que eu não vou ficar falando à toa. Eu creio que tem alguém que está aqui disposto a ouvir. Amém? Crê nisso? Versículo 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos. Para quem que ele perguntou? Olha aqui para mim. Com quem que ele está falando? Com a igreja, com os discípulos. Não está falando com quem está lá fora da igreja. Está falando conosco, tá bom? Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você pedir na terra, o que você proibir na terra, será proibido no céu. E o que você permitir na terra, será permitido no céu. Por favor, diga um amém. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a Deus. Pede aí agora, se puder orar por mim também. É a segunda vez que estou pregando hoje. Que eu tenha mais ímpeto do que já estive de manhã. Ore aí. Vamos orar, se puder orar também, ore pela pessoa que está do teu lado, para que Deus alcance o coração dela. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós corremos para a tua casa, nós viemos assim, como o salmista diz, meu coração se alegrou quando alguém disse, vamos à casa do Senhor, assim o nosso coração se alegrou e nós viemos para cá. E nós viemos dispostos, ó Deus, a ouvir a palavra do Senhor para a nossa vida, o alimento sólido. Nós viemos aqui preparados, sabendo que o Senhor ia falar algo. E que o Senhor vai falar, vai produzir frutos tremendos na nossa vida. Por isso agora mesmo nós aquietamos o nosso coração e pedimos, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Escolhe alguém para você dizer bem forte assim, Deus quer falar muito forte com você. Vou precisar da ajuda de vocês. Gente, me ajuda a pregar hoje, tá bom? Por favor, me ajude aí, ó. Vamos lá. Começando, hein? Eu me converti muito cedo. Mas antes mesmo da minha conversão, minha família já estava na igreja. Eu nasci, praticamente posso falar assim, eu nasci na igreja metodista. E na igreja metodista tinha uma coisa lá muito legal, né? Na minha época, hoje faz tanto tempo que eu saí de lá. Mas tinha um negócio lá que todos tinham que decorar. A nossa pública profissão de fé, nós decorávamos o credo apostólico. Quem aqui sabe do que eu estou falando? O resto deve estar falando assim, que é isso que o pastor falou? Né? Mas tinha algo que a gente decorava, era algo que nós decorávamos isso, os teens já sabiam isso de cor, né? E é muito interessante porque a igreja sabia, nós que estávamos lá sabíamos o que a igreja acreditava, né? E é importante, você tem que saber o que a sua igreja acredita. As pessoas que passam nessa rua,
As pessoas que já vieram aqui, até mesmo para vacinação, para outras coisas, elas precisam saber que nós acreditamos em algo, né? A ausência disso, esse vácuo, essa omissão, que não deixa claro, muito forte, muito contagiante, viralizando mesmo assim, nós cremos, nós acreditamos, faz as pessoas duvidarem, né? E alguns passam e perguntam: que tipo de igreja é essa? O credo apostólico fala assim, olha: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dali virá para julgar os vivos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, a comunhão dos santos. Alguém falou, é a Santa Igreja Católica. É isso mesmo, mas não é essa católica. A palavra católica quer dizer universal, da qual nós fazemos parte. Nós somos parte de uma igreja. Ela é universal, né? A palavra católica quer dizer universal, é isso que significa, tá? Então, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, a comunhão dos santos, perdão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Amém. Era assim. Tema de hoje, vamos lá. Nós acreditamos. Nós acreditamos. É muito importante. Agora, olhe para mim aqui, preste muita atenção nisso. Ó. A linha de partida, o ponto de partida, o start da carreira, da corrida, da vida cristã. Irmãos, olha, isso é muito sério aqui. Começa com aquilo que você acredita. Por isso que Paulo, no final da sua carreira, quando ele está lá já terminando a carreira, ele fala assim: eu completei a corrida, todo o tempo que eu completei minha corrida, e agora que eu estou terminando, eu continuo acreditando. Foi isso que ele afirmou. Eu comecei acreditando, e eu guardei algo no meu coração, eu continuo acreditando, né? Então é muito importante nós trazermos, principalmente num momento como esse de ceia, e estabelecermos e viralizarmos isso entre nós. Nós acreditamos. Isso para nós é natural, é normal isso. Nos reunimos em torno de algo que nós acreditamos. A nossa salvação, ela tem início na fé, naquilo que nós acreditamos, porque a salvação vem pela fé. Então, quando nós não trazemos isso, os nossos pais, quem aqui tem pais evangélicos de muito tempo? Eles têm testemunhos para contar daquilo que eles acreditavam. Os nossos pais acreditavam. Eles acreditavam no poder de Deus. Eles acreditavam na obra de Deus. Eles acreditavam na ação de Deus para salvar, curar, libertar. E eles têm muitos testemunhos para contar, né? Então eu queria hoje ministrar algo para nós resgatarmos algumas coisas que nós acreditamos, né? Talvez hoje você vai entender que aqui na Carisma não somos assim. Nós acreditamos, e isso não traz rótulos sobre nós. Agora eu posso estar pregando, e é muito costume, depois eu vou ler no chat, alguém está escrevendo e está dizendo assim: eu sabia que esse pastor era pentecostal. Não, eu apenas acredito. E eu acredito que Deus pode todas as coisas. No texto que nós estamos lendo, eu acabei de ler um texto. Jesus quer saber deles. E eu queria que você entendesse que vai começar algo tremendo agora, porque Jesus está falando com eles e quer saber deles. Eu preciso ouvir vocês.
eu preciso saber o que vocês pensam. E eles perguntam: o que vocês estão ouvindo aí? E vocês? Eu preciso saber, muito sério, vocês agora têm que falar algo. E vocês, o que vocês acreditam a respeito da minha vida? Quem vocês dizem que eu sou? E quando ele fala isso, preste atenção, Pedro na hora olhando fala para ele: eu não sei os outros, eu não sei o que os outros pensam, mas para mim está muito claro, e eu acredito nisso, que tu és o Cristo, o enviado de Deus, tu és o Filho do Todo-Poderoso, tu és o Verbo que fez carne. Para mim o Senhor não é um homem qualquer, para mim o Senhor não é o filho do carpinteiro, para mim o Senhor é o Deus que se fez carne, está entre nós. Quando ele fala isso, preste atenção, quando ele fala isso, Jesus fala para ele: você é feliz por isso. E aí ele começa algo, preste atenção, e aí ele edifica algo, ele começa uma construção. Sobre aquilo que você acredita, começa uma construção que não cairá, não morrerá. Ele diz assim: sobre esta pedra eu vou edificar a igreja. Porque agora você verbalizou, declarou, falou o que você acredita, né? E a essa igreja, olha, a essa igreja que acredita, não pode ser uma igreja omissa, não pode ser uma igreja oculta, escondida, não pode ser uma igreja que tem medo de falar do que acredita. Não, tem que ser uma igreja que ela fala mesmo: eu acredito, nós acreditamos nisso. E isso é muito forte entre nós. Eu vou fazer algo aqui, eu acredito, e seria muito bom você, se você puder agora concordar com o seu pastor e me ajudar nessa concordância que nós acreditamos. Eu acredito que sempre que a igreja se posiciona e fala nós acreditamos, é como se as águas estivessem paradas e alguma coisa move a água, e a água faz aquela ondinha. Agora comece a falar assim: nós acreditamos. Vai, igreja, nós acreditamos. E as águas estão se movendo, e quando as águas se movem, o primeiro que entra recebe uma bênção. A igreja tem que ser assim. Quando nós cantamos como quem acredita. Nós adoramos porque nós entendemos que a adoração é um ato de guerra, é uma marcha. O povo acredita, por isso canta. Nós não cantamos mais porque o mar abriu, nós cantamos porque ele vai abrir. Amém? Nós acreditamos nisso. Nós tocamos tamborins do lado de cá agora. A Miriam tocou do lado de lá porque viu, mas nós agora tocamos do lado de cá, porque o mar vai abrir. Se não abrir, o Senhor vai nos fazer passar de alguma forma, porque nós acreditamos que Ele está conosco, que Ele vai à nossa frente. Nós acreditamos no Deus invisível, mas real. Nós acreditamos no sobrenatural. Nós acreditamos que Tu és o Cristo e que Deus está conosco. Nós acreditamos, e a igreja se manifestando, sem a igreja falando, e a igreja, eu criei cenas no meu coração das minhas anotações. Imagine, por favor, no seu carro, atrás no seu carro, um adesivo escrito assim, num adesivo assim: eu acredito que Deus cura. Imagine alguém atrás, com um parente no hospital, já internado há dias lá, passando, e não sabe mais o que faz, não sabe mais para onde correr. E na frente tem um carro com adesivo, e alguém está dizendo assim: eu acredito que Deus cura. O que você acha que provoca numa pessoa querendo acreditar? Então eu creio que Deus hoje quer restaurar uma igreja viva, que acredita e fala do que acredita. Não vai aparecer na tela, mas Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe, que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo. E nós acreditamos. Você percebe a importância de acreditar na fase da construção?
os tijolos que são colocados, a maneira como é edificada quando há um povo que acredita, não cai, é muito sólido, não morre, não perece. E a essa igreja, e é muito sério o que eu vou falar agora, a essa igreja que se manifesta dizendo que acredita, a ela é dada as chaves do reino do céu. E eu quero crer com você, por favor, que não é uma chave onde nós vamos dizer que nós vamos para o céu e os outros vão para o inferno, como já fizemos muito isso. Não é uma chave para isso, é uma chave para abrir aqui o que acontece lá. Por isso que a oração de Jesus nos ensinando é: peça que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita no céu. A igreja tem uma chave que perdeu, ela não sabe onde ela colocou. Ela tem uma chave que ela abre janelas nos céus. Ela tem uma chave que ela abre comportas e torrentes de bênçãos, chuvas de bênção derramadas, quando a igreja se manifesta dizendo: nós acreditamos que Deus pode. Diz um amém mais forte. Ok. Quem estiver estudando, quem está na escola, faculdade, quem está prestando concurso, tem que saber que está numa igreja que acredita nos planos de Deus. Deus tem planos. Amém? Agora você imagina, os nossos jovens estão dentro de uma igreja que a igreja não declara para eles: nós acreditamos que Deus tem um futuro próspero para a sua vida, que Deus tem uma porta para a tua vida, que o Senhor vai prosperar. Eu acredito que os meus filhos vão prosperar, e muito, perto de mim. Porque senão vocês vão falar: pastor, então manda eles para os Estados Unidos. Não, vai prosperar no Brasil. Eu acredito. De preferência aqui. Aí você está pensando aonde? Deus tem os planos, né? Se alguém perguntar para mim: o senhor quer mudar algum nome de rua? Eu falo assim: quero, atrás da minha casa, Nova York. Porque minha filha disse que queria ir para Nova York, então a rua de trás da minha casa. Porque eu acredito que vai estudar, vai prosperar, vai vencer, vai ser sucesso aqui, em nome de Jesus Cristo. Quem estiver passando por necessidades, tem que acreditar que essa igreja acredita na provisão de Deus. Quem se casar, tem que acreditar que essa igreja acredita na aliança. Quem estiver enfermo, tem que saber que essa igreja acredita em cura. Fala para alguém assim: nós continuamos crendo que Deus cura. Vamos lá, gente, eu tenho que correr, né? Puxa vida. Eu queria ver com vocês, e eu vejo algumas pessoas anotando, fico muito feliz por isso. O que nós acreditamos, isso tem que estar muito claro. Nós tínhamos que falar mais sobre isso, nós tínhamos que conversar mais sobre isso. Nós tínhamos que trazer a nossa realidade isso. Nós tínhamos que ter camisetas falando sobre isso. Nós tínhamos que ter adesivos falando sobre isso. Nós acreditamos. Diga assim: nós acreditamos. E essa noite Deus vai restaurar fé no nosso coração. Nós acreditamos e não nos envergonhamos do que nós acreditamos, e não negamos o que nós acreditamos. Não temos medo nenhum de falar: nós acreditamos. E isso está mais forte ainda no nosso coração. Nós acreditamos. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, que nós acreditamos, e é algo muito sério, é isso aí, olha. Intercessão. Talvez alguém esteja ouvindo pela primeira vez, né? Mas, olhe para mim. Intercessão, interceder, é quando uma pessoa se coloca no lugar de uma outra pessoa que está passando uma situação difícil, e ela clama aos céus, ela clama a Deus, como se fosse a pessoa que está passando um problema.
E a bênção não vem para ela, vem para a pessoa que ela está clamando. Ou seja, um intercessor, ela é boca de quem não consegue falar. Eu acredito nisso. O intercessor, ele se torna os pés de quem não consegue andar. Ele se coloca no lugar de quem não consegue chorar, e ele chora pela pessoa. Isso é tão sério, que se a igreja deixar de acreditar na intercessão, ela não ocupa um lugar que nós somos chamados. E olhe para mim, Deus procura intercessores, e em nome de Jesus, Ele tem que achar essa igreja aqui, e Ele tem que achar um povo aqui que é intercessor. Nós somos uma igreja intercessora. Nós, ao ouvir falar, já nos colocamos já na brecha, no lugar que ficou destruído na vida de alguém, e levantamos um clamor como se fosse para nós, porque nós acreditamos que Deus, porque Ele operou em mim, Ele vai operar por essa pessoa que eu estou orando. Isso é tão sério que Deus procurou e não achou. Isaías 59:16 na NVI diz: e ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu, e então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Ele não encontrou alguém que entendesse e acreditasse que poderia ir diante de Deus, falando como se fosse aquela pessoa, e dizendo: Senhor, socorre. Abraão, depois de ter falado tanto com Deus, e todas as vezes ele falava assim: eu sei que eu estou falando demais, e eu sei que eu estou indo além do que talvez ninguém possa ir, mas mais uma vez eu falo com o Senhor. Está em Gênesis 18:32, finalmente Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar, e se houver só 10, por causa desses 10, diz o Senhor, não destruirei a cidade. O intercessor é alguém que ele acredita tanto, que Deus ouve, que Deus responde, que ele tem até um comportamento de assumir o lugar daquela pessoa, como se necessitado fosse, como se angustiado estivesse, como que passando a necessidade daquela pessoa, estar diante de Deus e ver o céu abrir. E quando o céu abre, ele sai de cena e aquela pessoa é abençoada. Eu já contei essa história aqui, nós recebemos uma ligação, na época não tinha WhatsApp, não tinha grupos, o celular era um negócio desse tamanho, com uma antena, e nós recebemos uma ligação, que uma pessoa muito querida estava no hospital, e um problema muito sério no coração, e o médico inclusive não dava assim, muitas esperanças não, para aquela situação, que era uma situação muito séria. E quando nós recebemos, eu liguei para algumas pessoas da igreja, e eu disse: nós estamos perdendo a nossa irmã, né? Então quem puder, por favor, vamos lá para a igreja orar. E foi muito bonito, a Elair, né? Foi muito bonito, porque quando eu cheguei já tinha gente na igreja, e as pessoas começaram a chegar, e nós fizemos uma roda muito grande dentro da igreja. Lembra da Elair? E ela cantou na minha consagração pastoral, né? E fizemos um círculo bem grande na igreja, e levantamos um clamor, uma intercessão, e ela foi curada. A igreja precisa acreditar na intercessão. A igreja precisa se reunir, interceder, clamar. Tem pessoas no hospital que só está precisando de uma igreja que interceda. Porque a hora que a igreja levantar sua voz, ninguém pode deter o Senhor. O céu se abrirá. Nós temos uma chave. Ela abre o reino. Ela abre o reino, aonde tudo é possível. Vamos lá, gente. Em posição de mãos. Eu estou correndo, hein? Vamos lá. Em posição de mãos. Pergunta na pessoa lá: você acredita nisso, né? Gente, eu passei um apuro, porque eu aprendi essas coisas vendo os outros, né? Eu vi os outros, eu fui fazer o que eu vi os outros fazerem, eu não sabia como é que funcionava isso, e eu me lembro ainda muito novo,
E uma pessoa na igreja falou: pastor, eu estou com uma dor muito forte há dias no dente, eu estou sofrendo muito. Gente, na hora eu falei: é agora, vem cá. E coloquei a mão assim, irmãos, e orei. Irmãos, inchou. Gente, começou a inchar. A pessoa foi embora e eu falei: gente, eu fiz tudo errado. E no dia seguinte eu liguei, porque eu queria saber como é que a pessoa estava. Ela falou assim: pastor, minha boca entortou. Pastor, cresceu um caroço assim, ó, na minha boca, assim, cresceu. Gente, eu queria fugir. E ela falando: pastor, o senhor não sabe como é que ficou minha boca. E eu nem respirava. E ela falou assim: mas depois, pastor, passou e eu estou curada. Ali eu entendi, viu? Você não sabe nada. Nem pôr as mãos você sabe. E também não sabe como é que Deus opera. Porque é Ele que opera. Você só tem que acreditar em pôr as mãos. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. Por favor, quem aqui já esteve, já viu, já presenciou alguém dizer assim: essa enxaqueca está me matando? Não é você não, né? Você viu alguém, é isso? Olha aqui, você acredita que naquele momento, se você tocasse a pessoa com imposição de mãos, iria se cumprir o que diz Isaías 53, versículo 4 e 5, que verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as enfermidades? Marcos 16, 17 e 18, aos que crerem será dado poder de fazer estes milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome, falar novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos, olha aqui, esse quando é acreditarem, quando fizerem, quando se propuserem a ir, quando se atreverem a fazer, quando eles entenderem e acreditando, colocar as mãos. Então, para que se cumpra essa palavra, eu imponho as minhas mãos. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Fale assim comigo: nós acreditamos. Vamos lá. 3, segue comigo. Vou passar hoje, tá, gente? Vamos lá. Sonhos e visões. Alguém aqui sabe do que eu estou a dizer? Os sonhos é algo que Deus nos dá para ajudar a nossa fé. E as visões revelam o que Deus já está fazendo. Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Por isso que nós não andamos por vista, pois o que se vê é passageiro, mas a visão que Deus nos dá, ela é eterna, porque Ele está fazendo. Nós deveríamos buscar, quem acredita deveria buscar sonhos, visões. Eu tive um sonho. Eu raramente sonho. Eu vejo, mas assim, raramente sonho. Se sonho, não lembro, né? Tem gente que não dorme, só sonha. E eu tive um sonho. No meu sonho eu via uma criança correndo, loiro e lindo, correndo. Era meu filho. Você está me olhando, tentando enxergar de onde é o loiro, né? Deus me deu o sonho é meu, com muito cabelo, e loiro, e correndo. Correr não correu não, mas ficou bonito. Quando a médica disse que tinha problema nos rins, que os rins não funcionavam, não era essa a visão que eu tinha. Eu tinha a visão de um menino loiro, correndo. Deus estava dizendo para mim: será saudável. O Renan, para quem não sabe, tinha cabelo amarelo, loiro, quase branco. Gente, Deus pode tudo, cara. Se você não acredita, o problema é seu. Eu acredito. E o Renan tinha cabelo, tinha ou não tinha? Viu? A Heloísa, eu combinei com ela, não minta lá na frente.
Jó 33, 14, 15, olha o que diz o texto. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos e visões. Sabe por que nós não temos visões, não vemos? Porque olhamos para baixo. Nós temos que levar os nossos olhos para o alto, porque o nosso Deus se assenta no alto e sublime trono, eu creio. E quando eu elevo os meus olhos, eu vejo que de lá vem o meu socorro. Ele vai me dar visões muito claras do que Ele já está fazendo. E olhe para mim, Deus está fazendo algo tremendo aqui. Quem é pai e mãe aqui, diz um amém gostoso aí. Busque sonhos e visões a respeito dos seus filhos, porque Deus está fazendo algo. Busque, irmãos, busque, clame ao Senhor. Senhor, eu preciso ver. Quando aquele moço disse para o profeta, nós estamos perdidos, não tem saída para nós. O profeta na mesma hora disse, Senhor, abre os olhos dele. E naquele momento que ele falou, abre os olhos dele, porque ele deveria fazer esse pedido, ele não fez. O profeta orou por ele, abre os olhos dele. Quando ele fala isso, os olhos se abrem e ele vê algo que já está acontecendo, porque Deus já está fazendo. E ele vê, o monte estava tomado de carros e cavaleiros de fogo. E aí quando ele vê, ele entende, é uma visão de Deus para a minha vida. Deus só está à procura de uma igreja que acredite. Por favor, diga, eu acredito. Fale forte, eu acredito. Vamos lá, 4, vamos embora, gente, eu vou passar hoje, tem que correr aqui, vamos lá. Profecia. Você tem duas opções. Acreditar junto comigo, ou permanecer numa igreja e não perceber que Deus está fazendo algo no meio dessa igreja. Nós precisamos nos mover num só coração, numa só alma, num só espírito, dizendo, nós acreditamos na profecia. Nós acreditamos que Deus está falando. Deus está falando. É uma área da Gilza, né? Se a Gilza estivesse aqui, ela ia explicar melhor isso. A dificuldade em falar está muito relacionada à dificuldade de ouvir. Então, porque a igreja não ouve, ela não fala. Porque uma igreja que está ouvindo a voz de Deus, ela vai falar, assim diz o Senhor. Quem entendeu isso? Essa dificuldade nossa de abrir os ouvidos para ouvir, porque Deus está falando, nos impede de sermos uma igreja profética. O medo, porque não estamos ouvindo direito, nós temos medo de falar. E isso é um problema muito sério, porque Deus está levantando nesses dias uma igreja profética, que conhece os tempos e as estações, e vai falar, assim diz o Senhor. Uma igreja que se posiciona e diz, Deus mandou falar. Mas como? Eu ouvi, ele falou muito claro, Deus manda falar. Fala para alguém do seu lado assim, eu acredito na profecia. Quando você não ouve, quando você para de ouvir e você não está atento, e você não está com o seu coração nesse mover profético, e você começa a fechar teu coração, e isso deixa de ser uma realidade, você fala, não sei do que é isso que o pastor está falando, e você não vai entender que Deus, Ele continua falando. E aí um moço levanta da cama, um menino levanta da cama, vai até lá o sacerdote, vai lá e fala para ele, você me chamou? Eu vi claramente você falar comigo. E ele fala, eu não chamei você, aliás eu não ouvi nada, volta para a cama. Uma igreja que não acredita na profecia, sempre vai estar dizendo, vai dormir. Mas uma igreja que acredita na profecia, sempre vai dizer, levanta e anda. Levanta e anda, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. E o menino volta de novo e fala, eu ouvi de novo, você me chamou, você está falando comigo, e quem não está ouvindo não fala. Então eu não ouvi nada e eu não falei nada. E a criança volta de novo. Na terceira vez que a criança, o Samuel, vai e fala, não é possível, eu ouvi de novo, você falou comigo.
E aí ele entendeu que era Deus falando, porque quem não ouve não consegue falar. Então ele disse para a criança: vai dormir, e quando ele te chamar, fale. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O problema da igreja não é só acreditar, é não ouvir. Porque a igreja que ouve, por isso que lá em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, porque Deus está falando. A razão porque estamos deixando de profetizar. Você que é pai e mãe, eu estou apelando para pai e mãe hoje, né? Você que é pai e mãe, você deveria buscar uma palavra profética da parte do Senhor para a vida dos teus filhos. E fale, Deus vai honrar. Deus vai te honrar. Irmãos, nós precisamos ter uma palavra profética a respeito do nosso país. Nós temos que ter, irmãos. Nós precisamos abrir a nossa boca e nós temos que falar, nós temos que liberar a palavra sobre esta cidade, nós temos que ter voz ativa, voz profética, nós temos que profetizar. Esse lugar vai ficar pequeno para tanta gente que vai entrar. Esse lugar nós vamos ter reuniões, esse lugar nós vamos ter encontros de mulheres lotados nesse lugar. Esse lugar nós vamos ter encontros aqui lotados de homens confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse lugar haverá noites de adoração, haverá vigílias proféticas. Nesse lugar haverá mover de cura, de milagres. Nesse lugar haverá provisão para os necessitados. Nesse lugar não caberá mais gente. E esta cidade será uma cidade abençoada. E as igrejas metodistas estão prosperando, e as igrejas batistas estão prosperando, e as assembleias de Deus estão prosperando, a quadrangular está prosperando, as igrejas estão prosperando, porque a cidade está debaixo de um mover de Deus. Eu acredito que Deus está fazendo, e está acontecendo uma pesca milagrosa. Você não sabe, mas esta semana estivemos reunidos 9 pastores e começamos uma vez por mês. Vamos estar reunidos orando por toda esta cidade, orando pelos pastores. Deus vai fazer algo, e já começou a fazer. Deus já está fazendo. Eu acredito. 5, vamos lá. Diga aí: eu acredito na cura. Fale assim: eu continuo acreditando que Deus cura. A pandemia veio fechar a nossa boca. A pandemia, o vírus, coronavírus, nós vimos muita gente morrer, e o medo de falar que Deus cura, porque muitos estavam morrendo. Mas olha só, Deus continua soberano, mas eu continuo crendo que Ele cura. Ah, mas o senhor fala que Ele cura e as pessoas que morreram. Deus continua soberano. Ele continua soberano, a vontade dele prevalece, mas eu continuo acreditando, o meu Deus cura. E Ele cura, Ele opera, Ele age nos dias de hoje. Eu creio que Deus cura caroços. Eu creio que Deus faz o osso da perna menor esticar. Eu creio que Deus cura manchas. Eu creio que Deus cura coluna. Eu creio que Deus cura enxaqueca. Eu creio. E eu continuo acreditando. E cada vez que eu falo é como se as águas se movessem. Ele é soberano, mas eu creio no que Ele pode fazer. Irmãos, nós precisamos estar muito forte isso dentro de nós. Nós continuamos acreditando que Deus cura hoje, que Deus opera hoje, que enquanto estamos reunidos aqui, alguém está sendo tocado por Deus e uma dor está caindo, uma dor está saindo. Alguém vai sair daí dizendo que eu entrei, eu estava muito mal quando eu entrei, eu não ia lá, mas quando nós estávamos lá e o louvor começou, a palavra começou sendo pregada, algo tocou em mim, eu senti na hora e eu fui curado. Nós acreditamos nisso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em seu Filho Jesus Cristo. Creio na vitória. Aleluia. Atos 3, 5 e 6. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que um dia eu disse para ele que ele era o Cristo. Aquele que um dia eu disse para ele que ele não era só o filho do carpinteiro, que ele era o Messias. Pelo poder do nome desse homem, que é o verbo que se fez carne entre nós, eu digo para você: levante e ande. E diz que o homem saltou e levantou e andou. Eu creio na cura. Vamos lá.
6. Estou terminando, gente, vamos lá. Igreja, vamos lá, numa só voz, me ajude, mesmo que você... Vamos lá, vamos num coro só, vamos lá. E nós acreditamos em milagres. Mais forte, nós acreditamos em milagres. Você não sabe, mas alguém no predinho ouviu. Alguém aqui na vizinhança ouviu. Alguém nas casas de trás ouviu. Tem uma igreja maluca ali. Eles acreditam em milagres. Um dia eu vou lá. Obrigado pelo amém. Quando a igreja não acredita em milagre, o povo vem para pedir esmola. Atos 3:2, estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Mas nós acreditamos muito mais que isso. Nós acreditamos no sobrenatural. Nós acreditamos no mover tremendo de Deus, que Ele opera. E Ele não opera por causa de ungidão, Ele opera por causa do poder do nome dEle. É Ele que opera todas as coisas. Crê nisso, irmãos? Por último, nós acreditamos nisso aí. Tem alguém que acredita nisso? Ou ainda acredita? Você já foi incrédulo nisso, né? Mas decepção tem cura. Decepção tem cura. A igreja deveria ser sinônimo de amor. E ela tem se tornado o lugar que menos se encontra amor. Está mais fácil encontrar amor lá fora do que dentro de uma igreja. A igreja perdeu uma identidade poderosa, o amor. Mas nós acreditamos no amor, porque nós fomos amados por um Deus que não perguntou se nós queríamos. Ele apenas nos amou. Dia 4 de março de 1984, numa segunda-feira, eu entrei numa igreja. Minha vida havia acabado. Eu tinha saído da minha casa e eu decidi ir numa igreja de noite. Fui sozinho. E quando eu entrei naquela igreja lotada, numa segunda-feira, chamava um culto da ressaca. E eu fui naquela igreja e eu fiquei sentado no cantinho. E o Manga, da banda Oficina G3, ex-banda Oficina G3, disse bem forte, ele falou assim: para você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba que eu te amo e Jesus te ama também. E na hora eu fiquei preocupado, porque eu falei, falaram que eu ia vir? Será que já avisaram que eu estou aqui pela primeira vez? E aí ele continuou e disse assim: e essa noite é uma noite especial, porque Ele manda te dizer que Ele te ama e entregue sua vida a Jesus Cristo. E ele fez o apelo, parecia que eu estava sendo puxado com uma corda. E eu saí lá de trás e vim para frente chorando, entreguei minha vida a Jesus Cristo, porque eu não entendia como é que alguém que não me conhece pode dizer que me ama. Como é que um Deus que eu não procurava podia me amar daquele jeito? E eu então ali comecei a chorar com os olhos fechados, chorando, entregando minha vida a Jesus Cristo, a um amor tão grande que eu nunca tinha sentido. E aí, quando eu terminei o choro e eu abri os olhos, do meu lado eu levei um susto do meu lado. Imagina uma criança, um jovem, 14 anos, que saiu aqui do Coelho Neto, de uma cidade do interior que não tinha nem escada rolante, parar em São Paulo, numa igreja, e quando eu abri o olho tinha um punk. Quem lembra de punk? Tinha um punk, 2 metros de altura, do meu lado, com o cabelo parecendo um dinossauro, um negócio assim no cabelo, assim, e eu olhando para ele, falei, onde é que eu estou, né? E ele com coturno, com umas garras na mão, chorando, entregando a vida a Jesus Cristo, porque esse amor não falha, e nós acreditamos. E é tão poderoso esse amor que a Bíblia diz assim, que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a sepultura, nem o frio, nem a espada, nada
pode nos separar desse amor que nos constrange? É um amor muito forte, o amor de Deus por nós. Colossenses 3,14 diz: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Tenham amor, porque o amor une perfeitamente todas as coisas. 1 João 4,16, e eu termino com esse texto. Fique de pé. Nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós. Fale comigo, e cremos nesse amor. Espera você, vai. E cremos nesse amor. E cremos nesse amor. E cremos nesse amor. Aquele que vive, porque Deus é amor, aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. Imagina a manifestação de um povo que acredita nesse amor. Deus está com esse povo. Deus está unido com esse povo. E esse povo está unido com Deus. Nós acreditamos nessas coisas. E eu espero que você se una ao pastor da igreja para dizer: eu acredito também. Espero que isso não seja um motivo de divisão entre a minha vida e a sua. Porque nós acreditamos muito forte nessas coisas. Nós acreditamos nesse agir de Deus. Não nos envergonhamos, não nos ocultamos, não nos calamos diante das circunstâncias. Nós continuamos crendo que Deus cura. Nós cremos em milagres. Nós cremos no amor. Nós cremos. Deixa eu falar algo a você. Hoje, o que revela, que torna muito claro, muito forte, muito fácil de entendimento esse amor, é a mesa da ceia. O amor foi demonstrado na cruz, mas a cruz está abandonada, ela foi desprezada já, ela está vazia. Se você olhar, é uma madeira. Quando ele estava lá, havia uma ação, mas ele não está mais lá. Ele está na mesa. Ele diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Hoje, a maior revelação desse amor está na mesa. Por isso ele diz: desejei muito comer convosco. E eu queria então que você, nessa hora, sentindo esse amor, um amor muito grande, viesse fazer parte desse amor que está na mesa. A mesa está posta. Aí talvez você fale: pastor, mas como é que funciona isso? Funciona apenas você aceitar um amor tão grande. Aceitar. Eu aceito esse amor por mim. Eu aceito esse amor que fez ele morrer por mim. Eu aceito esse sangue derramado por mim. Eu aceito que ele me ama. Eu não entendo isso. Talvez jamais vou entender, porque um Deus tão poderoso pode amar alguém como eu, mas Ele ama e Ele continua amando. Vir à mesa é você responder a esse amor. Não vir à mesa é você negar esse amor tão grande. Por isso Ele diz: fazer isso em memória de mim. Lembra o quanto eu amo você. Lembra o quanto você é amado. Não importa o que você fez, eu continuo amando você. Eu continuo amando você.